Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quero desde já agradecer a Deus primeiramente por esta honra de poder estar aqui com os irmãos, juntos para adorar. Já estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, né? Deus abençoe o pastor dessa igreja, o pastor Eliel, juntamente com o nosso irmão Júlio César, né? Deus abençoe, obrigado aí pelo convite, pela confiança. Aos irmãos que estão na nossa retaguarda, prazer imenso estar revendo a face dos irmãos. Isso é bênção pura, sem mistura, né? A alegria do Senhor é sempre a nossa força. Aleluia. Pode ser o de fio mesmo. Isso aqui está desviado. Glória a Deus. Aleluia. Esse está crente. Aleluia. Sempre aquele friozinho na barriga, né, irmãos? A responsabilidade é grande de falar a palavra de Deus. Meu Deus, ajuda. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. É muito fácil pregar aquilo que o povo quer ouvir, né? Mas quando entregar aquilo que Deus quer falar conosco, não é fácil, irmãos. É preciso ter primeiramente coragem, que Deus não gosta de crente covarde não, viu? Os covardes ficam de fora, os covardes recuam. Estamos vivendo em dias em que as pessoas querem ouvir o evangelho cold, o evangelho light, que não fala com ninguém, prega lá e deixa lá. Mas o importante é trazer, aplicar na nossa vida. Primeiramente a palavra de Deus, ela corta para cá e depois corta para lá. E aí daquele que a palavra já não fala mais com ele, né? Parabéns aí pelo tema, conjunto de varões, Deus abençoe a voz masculina, né? Vocês são homens guerreiros, de fé, perseverança. Com certeza esta festa está sendo registrada nos céus. Tudo, quando se trata em festa, para festejar, para chegar a ter uma festa, tem muitas lutas, mas sem lutas, sem inimigo não tem graça, né? Só que o inimigo não pode rir de nós não, não é isso? O inimigo, ele tem que partir em retirada, porque tem um povo que faz a diferença, um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Deus sempre procura os fiéis, e aqueles que usam de engano não permanecem na congregação dos justos. Pois bem, amados, a palavra de Deus no tema Isaías 55, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tem dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi
e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Curve a sua cabeça, querido. Maravilhoso Deus, em cuja tua presença, Senhor, estamos reunidos diante de ti. Eu quero te agradecer por essa primeira parte, pela tua palavra que foi lida, pelos louvores. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem mostrado que está conosco nesta noite, temos sentido a tua presença, e esta festa, Senhor Deus, é para o Senhor é o dono desta festa, ó Senhor da glória, e neste momento, ó Deus, o Senhor irá continuar falando conosco, que desapareça o eu e apareça a tua glória, Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas a tua palavra, Senhor, faça-me lembrar de tudo aquilo que estudei, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, venha, Senhor Deus, mover os corações, venha, Senhor Deus, encher, Papai eterno, os teus filhos que saíram de longe, Senhor Deus, para neste lugar te adorá-lo em espírito e verdade. Senhor, continue conosco, e assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Oh, queridos, nós vemos esta passagem já no fim de um exílio babilônico. Segundo os estudiosos da Bíblia, o historiador narra um acontecimento terrível que aconteceu com a nação israelita, quando os historiadores mencionam um grande exílio, quando o povo de Israel, da tribo de Judá, deixaram de adorar o verdadeiro Deus e começaram a prostrar diante de outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro. E Deus sempre alertando e exortando através do profeta messiânico, o profeta Isaías, para que eles parassem de pecar, para que eles parassem de prestar adoração a outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro. Mas eles não deram ouvidos, continuaram na desobediência. Se tem uma coisa que Deus nunca se agradou, é de pessoas desobedientes, e principalmente quando se trata de ingratidão. As pessoas que não são gratas a Deus. E nós vemos que a Bíblia nos diz, desde o capítulo 40, já começa a narrar a história, o profeta Isaías alertando, dando chance, dando oportunidade para a tribo de Judá, em que deixaram de adorar o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que um rei chamado Nabucodonosor, um rei cruel, é o único rei na Bíblia que é chamado de rei de reis, não rei dos reis, né? O rei dos reis é o Senhor Jesus. Mas Nabucodonosor foi chamado de rei de reis. Ele era poderoso. E a Bíblia diz que ele, com o seu exército,
cercou Jerusalém e fez grandes ruínas, e levaram a tribo de Judá, muitos israelitas, para o exílio. Lá eles ficaram cativos por muitos anos. Irmãos, imagina de 50, segundo a história, 50, 70 anos exilados. Não é 70 dias, foram 70 anos de sofrimento, em que eles já tinham perdido a esperança. A nação israelita estava vivendo um declínio espiritual, estava praticamente duvidando da ação divina, dava a impressão que Deus virou as costas para eles, e com certeza os sentimentos agora de percas e derrotas, quando eles se depararam com os destroços lá das ruínas de Jerusalém, em que ficou para trás, as suas mulheres foram tomadas para o cativo, para o sofrimento, mas Deus sempre usava um profeta falando com aquela nação, trazendo esperança para eles. E nós vemos aqui no capítulo 55, quando Deus fala com eles através do profeta Isaías, dizendo: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, vinde ao manancial de Deus. O povo estava com fome, estava sedento, tanto materialmente, tanto espiritualmente. E segundo a história, e segundo a Bíblia, aqui neste capítulo narra a história que eles gastavam o dinheiro que ganhavam ali com coisas banais. E é por isso que veio a exortação da parte divina, fazendo uma pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E aqui neste versículo me chama muita atenção, quando diz assim: ouvi-me atentamente. Aleluia. É preciso atentar com o ouvido da alma para as coisas de Deus. Não é simplesmente escutar e não atentar para aquilo que está sendo falado. Já viu aquelas pessoas que ouvem, mas não colocam em prática? Quer dizer, não atentou para os conselhos. E aqui era necessário que eles ouvissem atentamente. E aqui a exortação de Deus para com aquele povo, para que eles viessem comer aquilo que era bom, porque eles estavam comendo coisas que estavam destruindo a si mesmo, trazendo uma péssima saúde, no sentido material, físico, e também no sentido espiritual. E nos dias que nós estamos vivendo, querido, é preciso tomarmos muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, se vai fazer bem para a nossa alma. Mas a palavra de Deus, quando nós atentamos para ouvir, a nossa alma, ela passa a ter vida. Que tem muita gente morrendo no sentido espiritualmente, porque não estão atentando para o ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, logo vem as ruínas, logo vem os problemas catastróficos, momentos difíceis, em que nós deparamos e começamos a viver no fracasso no sentido espiritual,
porque não damos ouvido à palavra de Deus. Mas nesta noite, você que adentrou aqui neste ambiente, que você esteja ligado, ouvindo a palavra de Deus, que com certeza vai trazer vida e vida com abundância para a sua vida, e você vai sair daqui cada vez mais renovado na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O povo estava em cativo. Nabucodonosor escravizava a nação israelita. Você imagina ali a situação difícil, sem esperança de vida, sem saber se iria voltar novamente. Mas quando Deus usa Ciro, depois de Nabucodonosor, ele resgata e permite que este povo volta novamente a Jerusalém. Você imagina o coração do povo agora, já não era um coração triste, mas um coração alegre, porque eles tinham sido libertados do exílio, do sofrimento. Aqueles que não tinham mais esperança, agora estavam vivendo uma vida de vitória na presença do Senhor. E aqui tem a promessa do nosso Deus: ouvi, a vossa alma viverá. Crente que não ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ele fica aquele crente morto, no sentido espiritual. Ele não tem esperança de vida eterna. E se perguntar para ele, você tem certeza de salvação, como foi perguntado aqui nesta noite, a resposta logo é murcha, porque ele está andando por vista e não por fé. Mas a Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Para buscar ao Senhor é preciso ter fé. A fé é o firme fundamento, a fé é o alicerce do crente. Pode vir os problemas, as dificuldades, que nada pode abalar a fé de um verdadeiro cristão, daquele que não se curva diante dos problemas, mas se curva diante do Deus Todo-Poderoso. E ele sabe que a última palavra não vem do advogado, a última palavra não vem do médico, a última palavra vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Aleluia. E é por isso, querido, que nós não podemos deixar de buscar ao Senhor. Aquela nação israelita deixou de buscar ao Senhor e logo veio o fracasso. Tem muita gente tentando empurrar com a barriga, tem deixado de buscar o verdadeiro Deus, tem buscado muitas vezes o sustento no trabalho e esquece que existe um Deus, que primeiramente, como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão sendo acrescentadas. Mas muitas vezes nós queremos buscar as outras coisas. Aleluia. E tem que ser balanceado, queridos. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vão sendo acrescentadas. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. E quando a própria Bíblia nos alerta concernente isto, para olhar para as aves que não plantam, não semeiam, olhai para os lírios do campo, que nem mesmo as filhas de Salomão vestiu como eles. Se Deus é poderoso para sustentar os animais, Ele é poderoso para sustentar os peixes, os répteis. Quanto mais, ó homens de pequena fé. Muitas vezes as ameaças de faltar algo dentro do nosso lar já nos deixa preocupados.
Aleluias. Ficamos ansiosos, mas o que a Bíblia diz? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, querido. Aleluia. Não te preocupe, Deus está no controle. O Senhor vai prover algo especial na tua vida. O Senhor é um Deus que trabalha, e o próprio Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O nosso Deus, ele não dorme, como está escrito lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos, se descansa na presença do Senhor. Aleluia. Aí nós vemos aqui, amados, porque convosco farei um concerto perpétuo. Ali não era qualquer um que estava falando, era o próprio Deus. Queria provar para aquele povo que se eles buscassem a sua gloriosa presença, a palavra dele estava em pé. O propósito, quando Deus ele entra em ação, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que não dá mais para buscar ao Senhor. A porta da graça vai se fechar. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas vai chegar um momento que a porta da graça vai fechar. Não tem como mais buscar ao Senhor. O Senhor, ele quer que nós buscamos a ele em todos os momentos, mas muitas vezes, querido, nós queremos buscar outras coisas. Confiamos muitas vezes em empréstimos, confiamos muitas vezes em coisas banais, mas Deus quer que nós confiamos nele. É dele que vem a sua providência. Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Aleluia. O salmista Davi, ele escreve com muita ênfase, ele dizendo assim: olha, eu fui moço e agora eu sou velho, com tudo isso eu nunca vi um justo desamparado. Justo, irmão, aquele que pratica a justiça, que pratica a palavra, e nem a sua descendência mendigar o pão. É ele que sustenta. Quando ele se move, a teu ventre lhe serve de carro. Ele é Deus que fez os oceanos, e a Bíblia diz que ele mediu os céus com a palma das suas mãos. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele fez as águas e mediu com a concha da sua mão. Ele é o Todo-Poderoso, que sabe até quantos grãos de areia tem na praia. Ele é o Senhor que fez o seu exército, as estrelas, e as chamou pelo seu nome. Aquietai e sabei que o Senhor é Deus. É Ele que faz cessar a guerra. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Jacó, o Deus de Elias. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Busque a presença do Senhor, anda na presença do Senhor. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. E nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o próprio Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á. 7:7. Buscai e encontrareis. Quando fala de pedir, irmãos, não é simplesmente pedir uma só vez, é pedir até receber. Não é simplesmente pedir uma vez, pedir e dar-se-vos-á. Buscai, não é simplesmente buscar uma vez só. Estamos vivendo em dias em que as pessoas estão desanimadas. Vem uma vez só na oração, já desiste. É difícil.
Dá a impressão que a gente está falando para as paredes. Dá a impressão que parece que Deus não ouve mais a gente. Assim estava acontecendo com Israel, quando estava duvidando do agir de Deus, mas quando nós perseveramos na oração, aleluia, buscando a presença do Senhor, até sentir a sua presença, muitas vezes em jejum e em oração, que isso está se esvaindo das igrejas. Mas graças a Deus que aqui na igreja da Pedreira ainda tem um povo que ora, um povo que busca a presença do Senhor. Sem oração, irmãos, é um carro sem combustível, não vai a lugar nenhum. Mas quando nós oramos, o Senhor, Ele entra com providência, o Senhor responde, e você consegue sentir a presença do Senhor. Aleluia. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Aleluia. É bater até a porta se abrir. Não é que Deus não está ouvindo, Ele está dando um tempo para você orar mais um pouquinho. Não é que Deus não vai atentar para o teu clamor, para a tua oração. Ele sempre quer ouvir de nós. Aleluias. Como Ele ouviu, o próprio Jesus ouviu daquele cego: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Imagina Jairo ali prostrado aos pés do Senhor Jesus, buscando uma resposta. E nesta noite, eu sentado aqui, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, que você veio buscar uma resposta, que você tem uma causa na justiça, e Deus manda te dizer nesta noite, que Ele já está entrando com providência, e o milagre vai acontecer, e você vai testemunhar lá na tua congregação, que o Senhor é Deus, que Ele ouviu o teu clamor, a tua oração chegou até a presença de Deus, Ele vai atender o teu pedido. Levante a sua mão nesta noite, adore a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando o crente busca a Deus em oração, irmãos, não é simplesmente uma vez só, tem que ter perseverança. A Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles perseveravam primeiramente na sã doutrina, aleluias, perseverando na palavra, porque não foi o homem que falou, foi o próprio Deus que falou, e nós temos que crer naquilo que está escrito, está registrado: pedi e dá-se-vos-á. Mas muitas vezes, quando nós estamos prostrados diante de Deus, como Jairo estava prostrado, esperando a resposta, e a filha dele estava enferma, ainda não estava morta. Ele era um dos principais da sinagoga, ele não estava aos pés de qualquer um, não, ele estava aos pés do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor entrasse na sua casa. Mas Jesus, Ele resolve deixar Jairo ali, praticamente sem resposta, dando um tempo para quem sabe ver a atitude de Jairo. E ele começa a perguntar: quem foi que me tocou? Alguém me tocou. Se fosse você, irmãos, talvez se fosse eu, levantava dali, porque ele chegou primeiro. Mas tinha uma mulher que ela tinha fé, que se ela tão somente tocasse as orlas, as vestes de Jesus, ela ficaria sã.
Ela não estava se importando se alguém visse ela, não, mas primeiro ela rompeu a multidão dos maus pensamentos, e rompeu aquela multidão que estava ali tentando impedir que ela se aproximasse de Jesus, mas ela queria simplesmente tocar, porque ela sabia, ela tinha fé que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ficar sã. Oh, amado, eu não sei há quanto tempo você está clamando, eu não sei há quanto tempo você está buscando, quem sabe uma cura desta enfermidade que muitas vezes tira o teu sono, quem sabe você está buscando o batismo com o Espírito Santo, e parece que os céus estão de bronze, parece que nada acontece. Você tem este propósito, você tem esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de receber algo de Deus. Creia no Senhor Jesus, quem sabe pode ser hoje, pode ser agora. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo e sair daqui falando em línguas estranhas. E Jairo ali prostrado, e Jesus perguntando: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? A multidão, os discípulos que estavam em volta de Jesus tocavam nele, mas aquela mulher tocou com um toque diferente. Toca em Jesus nesta noite. Oh, aleluia. Receba a virtude do Espírito Santo de Deus, receba a resposta da tua oração. Sinta agora a cura desta enfermidade que te assola, em nome de Jesus. Vai sentindo aí a unção de Deus sobre a tua vida. Seja curado agora, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus que vem diretamente dos céus. Receba o fogo do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jairo continuou ali. E para piorar a história, irmãos, principalmente quando você está num propósito, passa o primeiro dia, o segundo dia, ou passa horas ali durante uma consagração, e de repente, se você não tomar cuidado, os maus pensamentos vai adentrando, e deixa isso para lá, isso não tem cura não, você já perdeu essa batalha, os médicos já desenganou, mas a última palavra não é do médico, de repente chega um dos principais lá da sinagoga, chega bem pertinho dele. Quantas vezes, irmãos, nós estamos orando, buscando de Deus uma resposta, e muitas vezes vem os maus pensamentos, o inimigo tentando fazer você calar, desanimar, mas aquele que tem a pé perseverante não sai da presença do Senhor enquanto não receber uma resposta. Você está no lugar certo nesta noite. Levante a mão e receba a resposta de Deus sobre a tua vida. Eu não sei quantos anos você está clamando, quem sabe você acha no teu pensamento que vai demorar ainda a receber, mas pode ser hoje, pode ser agora. Receba, porque o nosso Deus é um Deus de já, é um Deus de repente. O milagre acontece. E aqueles amigos de Jairo chegam bem pertinho do ouvido dele e dizem assim: olha, ei, não incomode o mestre, a tua filha está morta. Só que Jairo continuou ali. Oh, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, pode alguém assoprar no teu ouvido, pode vir os maus pensamentos, se repreende, sai em nome de Jesus. Eu não estou aqui em vão, não. Eu não estou aqui passando esses momentos aqui em vão, não. Tem um Deus que está vendo tudo. E Deus não chega adiantado e nem atrasado, Ele chega na hora certa.
E muitas vezes a enfermidade vem para nos assolar, para moldar a nossa fé. O problema vem para te colocar no estreito. E muitas vezes você sofre, você geme, né? Suspiros e ais, né? Porque muitas vezes a provação está tão difícil. Parece que Deus virou as costas para você. Parece que os céus estão de bronze, mas Deus está cuidando de você, querido. Quem sabe Ele está dizendo: busque só mais um pouquinho, clame só mais um pouquinho, busque a minha presença, né? E se tem uma coisa que Deus gosta, irmãos, é de crente que chora na presença dEle. Há quanto tempo você não derrama mais uma lágrima, né? E muitas vezes as lutas vêm para fazer você chorar, para você clamar, ah, papaizinho, eu estou aqui na tua presença, eu não posso, mas tu pode, e quando você muitas vezes quer desfalecer, Ele vem e te carrega no colo, ou Ele diz para você: sai de cena, porque eu vou na frente, abrindo porta onde não tem porta. Eu sou o Deus da providência, o Deus que age no impossível. Eu vou fazer os teus inimigos ter que partir em retirada, os teus inimigos vão ter que glorificar o meu nome e saber que eu sou Deus na tua vida. Levante a sua mão nesta noite, adore este Deus, vai sentindo a sua gloriosa presença. A unção de Deus está aqui neste lugar. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus resolve atender Jairo, Jesus disse para ele assim: olha, crê somente, ela será salva. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus falou que ela não estava morta. E eles davam, os inimigos, irmãos, você já viu a pessoa não respeitar nenhum sentimento dos outros? O inimigo é assim, irmão Celso, ele não respeita o nosso sentimento, não. Não. Ali dando gargalhadas, porque sabia que a menina estava morta. Jesus chama Jairo, a mãe, 2 discípulos, e entra na casa de Jairo. Aonde Jesus chega, irmãos, a tristeza tem que desaparecer. Aonde Jesus chega, Ele chega para mudar o palco de amargura. E eles ficaram tudo para o lado de fora. Você imagina aquela multidão ali, dando gargalhada. Só quero ver o que vai acontecer. A menina morreu, ela está morta, acabou. Quantas vezes, irmãs, irmãos, vocês estão orando e dá a impressão que não vai acontecer nada. Você jejua, você paga o preço, você medita na palavra, levanta de madrugada, muitas vezes se arrastando a cama como um imã, puxando aquele sono, mas você está ali prostrado, esperando de Deus uma resposta. Jairo ficou ali um tempão, prostrado diante de Jesus. O melhor lugar é estar prostrado diante de Deus. Mas muitas vezes o inimigo quer que nós prostramos diante dos problemas, das dificuldades. Mas maior é o nosso Deus que está conosco. Aleluia! De repente ele entra e ele diz: levanta-te, menina. Aleluias. E a Bíblia diz que a menina levantou. E Jesus falou: dá de comer para ela. Mamãe, eu quero comer, eu quero comer. Aquela que estava para ir ser sepultada, ela levanta e começa a falar. De repente,
Os inimigos estavam lá para o lado de fora. Por isso que vale a pena buscar o Deus que você serve, irmão. Esse problema que você está passando não é para a tua derrota, não, é para o nome do Senhor ser glorificado e para os seus inimigos cair por terra e saber que o Deus que você serve, Ele é o Todo-Poderoso, é o leão da tribo de Judá, a raiz da geração de Davi, aquele que desceu às partes mais baixas da terra, tomou a chave da morte do inferno e apareceu no meio dos seus discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Imagina agora aquela que estava morta, sai na porta de mãos dadas com os pais. Aleluia. Tem até um provérbio, né, que não é bíblico, quem ri por último ri melhor, né? Imagina a alegria no coração daquele pai, daquela mãe. Irmãos, a situação, a menina tinha 12 anos, era a única filha. Era a única filha. Para aquele pai, ele ia enterrar a sua descendência, não ia ter história. Mas Deus estava contemplando tudo. Como se diz, chegou a hora de eu agir. Chegou a hora de eu entrar com providência. E quando Deus entra com providência, Ele vai na frente, como diz aquele hino, resolvendo tudo. Aleluias. E aonde Ele chega, a tristeza parte em retirada, e o ambiente se torna um ambiente alegre, porque Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, um Deus que contempla todas as coisas. E agora aquele homem alegre, ele pôde sair dali glorificando o nome do Senhor. Ele estava buscando, se ele tão somente entrar na minha casa, ele não pediu nem oração não, entra na minha casa, Senhor, a minha filha está enferma, está à beira da morte, a situação estava complicada, é tanto que ela morreu, mas para Jesus estava dormindo. Quem sabe diante muitas vezes, irmãos, diante da ótica humana, tem coisas que parece que está tão complicado, mas Deus permite assim, né? Eu costumo dizer que Deus cria uma situação, complica, descomplica e depois explica. Deus cria uma situação para você clamar a Ele, para você se aproximar mais dEle, porque, irmãos, do jeito que nós somos, se nós tivermos vida de regalias, nós não queremos mais orar não. Orar para quê? Deitado na rede, né? Fazendo aquele churrasco de domingo. Que nada, vou para a escola dominical, nada. Né? Não queremos orar. Nossa carne quer bel prazer. Mas quando nós buscamos ao Senhor, irmãos, quando Deus permite algo na nossa vida, você está tranquilo? Então tá bom, vai lá, fecha a porta de emprego. Aí o negócio começa a arrochar. Começa a faltar as coisas, você olha para um lado, olha para o outro. Cadê? Não tem mais. Tem que orar, né? Muitas vezes a enfermidade. Ou povo que gosta de orar quando está passando pelo estreito. Oh Jesus, quantas vezes chorei, irmãos, quantas vezes, a minha esposa, quantas vezes choramos, mas o Senhor é um Deus que atende o nosso clamor. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu não sei quantas noites você tem passado, mas eu quero te dizer que hoje pode ser o amanhã de Deus na sua
vida. Fique na presença do Senhor. Deus te chamou para ser fiel. Continue buscando. Às vezes não vem numa campanha. Você faz uma campanha 7 dias, parece que não aconteceu nada, mas está depositado nos céus. Aí Deus olha assim, vai deixar ele clamar mais um pouquinho. Aí o crente chorão, e vai, e chora, Senhor, tem misericórdia. E a porta continua travada. E vai clamando, e vai clamando, vai clamando. E Deus olhando lá dos céus. Estou gostando desse negócio. Deixa ele clamar mais um pouquinho. Aí vai clamando, vai clamando. De repente, irmãos, Deus usa alguém, aleluias, para te socorrer. Uma vez, lá em Caraguatatuba, eu estava desempregado, as coisas acabando dentro de casa, e aí minha esposa falou, amor, só tem um pouquinho de arroz, Deus proverá. Procurava emprego, não achava, Deus proverá. E meu filho, o Tiago, era pequenininho, recém-nascido, tomava leite NAN, leite caro. Aí teve um dia que, orando ao Senhor, de repente bateu palma lá fora. E eu não contei para ninguém o que a gente estava passando, momento difícil. De repente eu saí do portão assim, era um irmão. Foi, irmão, eu estava lá de frente ao Garça, na época tinha o Garça lá em Caraguá. E o Espírito Santo, Deus me parou e falou, esse dinheiro que está contigo não te pertence, faz uma compra e leva lá para o meu servo. E falou meu nome. Aí ele pensou que era coisa da cabeça dele, resolveu obedecer. Foi lá, o Espírito Santo falou, compra isso, 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 e leva lá para ele. Aí eu abri a porta, o irmão com as 2 caixas. Aí falou, irmão, eu estava lá, passando lá de frente ao supermercado, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, 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 e eu trouxe aqui, eu não sei o que está acontecendo, e deixou as caixas lá e sumiu. Irmãos, quando eu abri as caixas, tinha tudo aquilo que eu precisava. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Assim que eu cheguei aqui em Ubatuba, no começo também não foi fácil. Situação difícil, trabalhando, mas recebendo pouco. E teve um dia que eu tive um desejo, falei, meu Deus, estou com vontade, só no pensamento, né? Senhor, eu estou com vontade de comer uma carne assim, assim, assim. Não falei para ninguém. Fui trabalhar. Quando eu cheguei, irmãos, foi no horário de almoço que eu entrei para a gente almoçar, só tinha arroz e feijão. Aí buzinou lá fora um irmão que eu quase não tinha intimidade com ele. Falou, irmão, eu vim perguntando aí onde você morava, aí as pessoas me indicou, e eu cheguei aqui na tua casa. Me perdoe, irmão, mas rapaz, o Espírito Santo me incomodou lá em casa, e ele mandou trazer isso aqui para o irmão. Justamente a carne que eu tinha visto assim pelos olhos da fé, aquele pedaço de carne. Aí quando eu abri, irmãos, as lágrimas desceu. O nosso Deus, Ele cuida de nós, querido. E decanta labraçu de covas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele contempla as tuas orações. Aleluia. Quantas vezes você tem orado e achado que Deus está tão distante? Ele está bem pertinho de você. Ele quer que você se aproxime mais dele. Clama só mais um pouquinho, porque breve vai acontecer um milagre extraordinário na tua vida, para você glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor.
O nosso Deus é um Deus que contempla os justos. Ele procura os fiéis da terra. Aleluia! E muitas vezes nós deixamos de acreditar, irmãos, só porque algo está acontecendo. A minha vinda aqui para Ubatuba foi confirmada por Deus, mas nem sempre quando nós estamos na direção de Deus as coisas dão tudo certinho, não. Aí um dia, irmãos, eu trabalhava, logo no começo, eu estava aprendendo a trabalhar em padaria. Eu já trabalhava de padeiro. E eu fiz uma prova com Deus. Falei no pensamento: Senhor, eu quero uma prova se realmente o Senhor está nesse negócio, se realmente foi o Senhor mesmo que me trouxe aqui para Ubatuba. E ali a gente fazendo os pães e tudo, fazendo ali, e a mesa de inox. E eu peguei o gilete para frisar os pães, para abrir a pestana, a gente chama de pestana, né? Aquele cortezinho que tem em cima do pão. Você sabe que o gilete ele é inox também, ele mistura e depois eu fiz os pães doce, modelei, passei na modeladora e assei, confeitei e mandei para frente. Ô irmãos, quando foi no outro dia, chega uma mulher com o gilete na mão, tremendo, e falou assim para o dono da padaria: irmãos, quando eu vi isso aí, eu comecei a tremer. Falou assim: moço, pelo amor de Deus, eu dei esse pão para o meu filho de 2 anos, ele estava chupando esse gilete, moço. Aí o Espírito Santo falou para mim assim na hora: você ainda quer mais uma prova que eu sou contigo? Você ainda quer mais uma prova que eu estou contigo? Eu fiquei pensando, irmãos, falei: meu Deus, se essa criança tivesse engolido esse gilete, se fosse uma pessoa adulta, tivesse engolido isso aí, onde eu ia parar? E esta mulher, irmãos, a mulher não era crente. Ela falou: gente, eu não vou parar de comprar pão aqui não, eu só vim alertar vocês para não tomar cuidado. Aí a partir desse dia, irmão, nós mudamos. Se fosse eu, irmão, eu não sei qual seria a minha reação como pai. Se fosse você ia chamar a vigilância, ia chamar a polícia, ia chamar não sei o quê. Mas a mulher não era crente. Certamente o Espírito Santo de Deus não deixou, porque foi algo que eu pedi para Deus, mas eu não sabia que era desta forma. E ali eu pude ter uma convicção que Deus estava comigo aqui em Ubatuba. Já faz 18 anos que eu estou aqui, aleluia, trabalhando na obra do Senhor. E a mulher continuou comprando lá. Se fosse você continuaria comprando pão lá? Mas quando Deus, irmãos, está no negócio, a gente não entende. Foi uma prova, porque eu fiquei tremendo na hora. Eu queria até largar esse negócio de padaria para lá. Falei: não vou mexer com isso mais não. Mas aí, como eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu entendi que foi Deus que permitiu isso aí, irmãos. Aleluia. Então muitas vezes, queridos, nós achamos que nós estamos sozinhos, mas Deus está conosco. Ele prova o seu amor. Ele já provou o seu amor através do seu filho, né? Mas ele provou também que estava comigo e me livrou daquela situação. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite, nesta igreja. Aleluia. Não fique assim não, irmão. Levante a tua cabeça. Jesus está sorrindo para você. Tu é mais do que vencedor, rapaz.
Por acaso o Senhor já tem te deixado faltar o pão? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Foi Ele que te chamou, Ele te trata com carinho, Ele está te abraçando nesta noite. Receba o abraço aconchegante do Deus Todo-Poderoso. Não é abraço de político não, mas é o abraço do Espírito Santo de Deus, para você sair daqui animado, reavivado pelo poder de Deus. Aleluia. E na palavra de Deus diz assim: olha, pode uma mãe esquecer do filho que ama? Ainda que ela esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Tem o seu nome. Você que está querendo desistir, você que acha que está sozinho nesta batalha, Ele está dizendo nesta noite que Ele tem o seu nome gravado na palma das suas mãos, e até mesmo antes que você nascesse Ele já te conhecia. Por trás de tudo isso Ele tem um propósito, querido. Para esse ferro aqui chegar a estar aqui em destaque, ele passou pelo fogo, passou pelo processo, viu? Para ser um utensílio, isso aqui passou pelo processo de fogo, foi forjado. Aleluia. Para você ter convicção da sua chamada, para você ter convicção, aleluia, que não foi o homem que te chamou, não foi Deus. Foi Deus que colocou você diante desse trabalho. Foi Deus que te colocou aqui, pastor, nesta congregação. Dirigir igreja cheia, lotada é muito fácil, mas eu já dirigi igreja que só tinha 2 crentes, e o dia que os 2 faltavam só ficava eu e minha esposa. Ela cantava e eu pregava como se a igreja estivesse cheia. Aleluia! E a presença de Deus se manifestava, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. Ele está aqui nesta noite. Levante a sua mão e adore esse Deus. Vai sentindo aí a presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Se coloca em pé debaixo desta graça, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Coloque a mão assim no teu coração e vamos orar. Altíssimo Deus, eterno e soberano Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite, e tu és um Deus que conhece, Senhor, a tua igreja, os teus filhos que adentraram aqui neste lugar, Senhor. Meu Deus, ó papai querido, a tua palavra ela não volta vazia. A tua palavra ela é poderosa, e com certeza, Senhor Deus, irá realizar milagre nos corações. Ah, meu Deus, os teus filhos, daqueles que estão aflitos, daqueles que necessitam de uma resposta. Pode ser hoje, pode ser agora, como o Senhor já tem falado aqui nesta noite. Ah, meu Deus, ainda que os nossos inimigos querem ver a nossa derrota, mas existe um Deus que prepara uma mesa perante os nossos inimigos. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não mudou. Abençoe, ó Pai eterno, grandemente a tua igreja, aos teus filhos, Senhor, que não mediram esforço para estar aqui, e assim nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.